Boa noite a todos aí, sejam bem-vindos aí à aula de gestão de projetos. Nós vamos dar andamento aqui nas sessões antes de iniciar a atividade de hoje, a aula de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho da semana passada. Na semana passada nós pedimos aí para os alunos desenvolverem a pesquisa de um projeto, né? Tinha algumas regras específicas, que os alunos da letra A, letra F, eles deveriam fazer um projeto aqui da América do Sul, alunos da letra G, a letra L, um projeto da Europa, e assim por diante, tá? Então, os alunos precisavam fazer essa apresentação no PowerPoint e me mandar por e-mail. Qual que era o fundamento dessa pesquisa? Nós estamos num momento da disciplina que os alunos já têm um conhecimento do que é projeto, né? Então, eles têm um conhecimento do que aquilo é um processo que tem começo, meio e fim e entrega um resultado. Ah, professor, você pediu um trabalho que você poderia pedir no final, né, do semestre. Na verdade, eu já entendi pela entrega de resultado que vocês estavam tendo, que vocês já conseguiriam, né, entregar um resultado referente à gestão de projeto. E realmente eu tinha razão, tá? O desempenho de vocês aí no dia a dia, na sala de aula e nos comentários que vocês fazem na aula ao vivo, condiz com a entrega de resultado que vocês fizeram, tá? Eu vou abrir alguns projetos para vocês fazerem um acompanhamento, assim. Eu fiquei muito feliz com a entrega de resultado. Eu acho que no processo acadêmico não tem nada melhor do que realmente uma entrega de resultado. Então, foi bem bacana essa experiência aí, vocês estão de parabéns. Só mantenha só o telefone aí no mudo, porque senão dá uma microfonia bastante alta, por favor. Tá, vou mostrar alguns projetos aqui para vocês, só para vocês terem ideia aí da qualidade do material que eu recebi aqui, tá? Vou abrir aqui pela ordem, tá? Aluna Beatriz Santos. Vocês estão vendo a tela aí, pessoal? Sim. Sim. Tá. Obrigado. Ela fez um trabalho, tá? Um trabalho voluntário. Ela fez o processo aqui, ela avaliou os tipos de projetos que tinha na América do Sul desse projeto voluntário, tá? Ela colocou algumas características aqui. Eu não vou ficar lendo todos, que é um volume muito grande de trabalhos aí, tá? Só para vocês terem a percepção aí da qualidade dos trabalhos recebidos, né? Ela falou um pouquinho como que é o projeto, né? A taxa de participação referente a custos que nós comentamos, né? Ela escreveu também aqui sobre a entrega de resultado e mostrou qual que era o benefício desse projeto. A Beatriz, ela fez um trabalho um pouco diferente dos demais, né? Os demais pegaram coisas mais palpáveis, ela pegou aí um projeto ligado mais à assistência aí, na área de voluntarismo, né? Coisas aí de benefício aí para a sociedade, tá? Esse daqui é a Carolina Aparecida aí de RH, né? Ela fez um projeto na América do Sul sobre um parque que nós temos aqui a 100 quilômetros de São Paulo,
o Hopi Hari. Eu gostei bastante do conteúdo que a Caroline fez, que ela fez uma projeção financeira de recebimento que o Hopi Hari nunca alcançou. Achei bacana esse ponto de vista aí no que a gente falou sobre a parte financeira do projeto, tá? Claro que cada um focou para uma característica, né? Não vou lembrar de todos que eu li aqui, mas teve bastante coisa boa aí nos projetos apresentados. Eu conto um pouquinho aqui da história, né, da localização, que está a 72 quilômetros aqui na Bandeirantes. O projeto foi construído aí por um grupo internacional, né? Ela colocou a historinha ali como escopo. Ela fala aqui da parte de faturamento, que a previsão era 200 milhões e o máximo que atingiu até hoje foi 70 milhões de reais. Tá? Então, é um projeto aí que ele não vem alcançando as expectativas dos stakeholders. Porque quando eles venderam o projeto, eles não venderam só os brinquedos, nem a parte aí temática, né? A parte aquática do parque. Eles venderam que esse parque aí daria uma renda em média de 200 milhões de reais por ano, tá? O tempo do projeto, o tempo que ele foi construído, os benefícios que ele traz ali para a região de Campinas, né? Até aqui para nós, moradores aqui de São Paulo, aquilo que nós falamos, né? Nós estamos envolvidos, né? É bom você ter um parque aquático que em algum momento você pode pegar a sua família e falar, eu vou até esse parque aquático. Então, apesar de ele estar a 80 quilômetros aqui da nossa região de Pirituba, a gente tem acesso em algum momento de ir nesse parque com a nossa família, né? Então, nós estamos envolvidos aí nesse benefício, tá? Algum aluno específico aí quer que eu abra o trabalho que ele fez? Alguém tem interesse aí de falar do seu próprio trabalho? O Rogério. O Rogério. É o Rogério mesmo que pediu ou vocês estão fazendo bullying com ele? Tá bem, eu pedi. Aí sim, hein? Rogério foi o primeiro e-mail que eu recebi. Foi o mais rápido. Então tá bom. Então tá confirmado. Obrigado. Não precisa mostrar mais. Agora você vai falar aí, né? Você vai falar sobre o seu trabalho. Rogério, eu passo a palavra para você aí, para você explicar seu trabalho. Vou fechar meu microfone aqui. Me complica, hein, Fernando? Não, meu trabalho foi o pessoal voluntário na Ásia, que eles tiveram que fazer toda a programação de viagem para sair do Brasil, para ir para a Ásia e fazer um trabalho voluntariado lá. Aí tiveram que fazer todo o planejamento de custos para ir no local que eles iam ficar durante 3 meses e depois voltar para o Brasil. Mais ou menos isso, resumindo aí. E esse projeto era voltado a quê, Rogério? Qual que era a finalidade dele? É um grupo que foi fazer um trabalho voluntariado na região do Nepal mesmo, numas comunidades carentes. Ah, entendi. Era trabalho social mesmo. Uma ONG, né? Através de uma ONG. Entendi. Obrigado aí pela participação. Você está vendo o seu trabalho aí na tela? Positivo. Então, o Rogério também falou aqui, pessoal, sobre o trabalho voluntário, né? Você viu aí que eles fizeram um plano, né? Quanto gastaria, quanto tempo eles ficariam, para vocês perceberem qual que é a importância de uma gestão de projetos, né? Você imagina sair um grupo de pessoas aqui do Brasil para prestar um serviço no Nepal
e sem ter uma programação financeira, onde vão ficar, como que vão ficar, de vez de prestar um serviço voluntário lá, na verdade eles iam criar um transtorno, né? Ia precisar ser acolhidos se realmente não tivesse aí uma gestão de projetos nessa atividade. Mas alguém quer ver o trabalho aí, se ficou bonitinho ou se eu recebi? Deixa eu abrir da Laura aqui. A Laura fez aqui da expansão da ilha de museus, localizado na Europa. Bonito aqui o desenho, né? Um local aqui que tem um desenvolvimento de vários prédios juntos aí voltado à cultura. Pode falar um pouquinho aí, Laura, qual é a finalidade desse empreendimento aqui? Professor, o microfone da Laura não funciona. Ela não consegue falar. Entendi. Não tem problema, não. Depois eu vou pesquisar um pouco mais. Eu não conhecia esse local. Patrimônio Histórico da Unesco. Parabéns, Laura. Bacana. Pessoal, então é só para ilustrar aí para vocês, tá? Eu continuo ainda corrigindo as atividades, mas assim, vocês percebem o empenho de vocês aí. Depois nós vamos continuar usando esses trabalhos aí, se Deus quiser, no retorno na aula presencial. A ideia era o quê? Que vocês apresentassem esses trabalhos, né, em sala de aula. Felizmente a gente não conseguiu fazer essa atividade, né, da apresentação, mas pelo menos fica aqui um pouquinho demonstrado aí do que foi feito aí para vocês. Hoje, o que nós vamos fazer? Na semana passada, nós terminamos a sessão 2.3, né? Como nós cumprimos o cronograma de aula da 1.1 até a 2.3, sem ter nenhum problema aí de data. Então, hoje nós temos uma data livre, né? Então, hoje, o que eu preparei para a turma? Um aulão que ele engloba um pouquinho da sessão 1.1 até a 2.3, tá? Então, especificamente, o que eu pensei para a aula de hoje? Nós vamos pegar um tema específico e nós vamos falar um pouquinho sobre os passos, o passo a passo da gestão de projetos. Então, se vocês quiserem interromper a aula, dar exemplos, citar o que foi comentado nas aulas, tá? Fiquem bem à vontade aí, vão ser bem-vindos. É uma aula mesmo aí, como se fosse uma revisão do que nós aprendemos até agora, tá? Então, é o momento oportuno para vocês linkarem com as experiências que vocês tiveram dentro das empresas de vocês, que vocês tiveram na casa de vocês, e o que a gestão de projeto trouxe de evolução para vocês aí nesses nossos 7 encontros, tá? Que esse é o legado que qualquer disciplina deve deixar para os nossos alunos, né? Que é a integração da parte teórica com a prática do nosso dia a dia. Eu tive ali algumas trocas de experiências, alguns comentários de alunos que eles já estavam linkando a aula de projetos com as atividades do que acontecia no dia a dia dele ali, ou com a família, ou nas empresas. Então, isso para a gente é bastante realizante, né? Não é uma disciplina onde que eu vou usar. O aluno ele sai da aula já com aquela percepção
que ele consegue utilizar aquela prática, os exemplos que foram dados pelos amigos e pelo professor já no outro dia. Então, isso daí torna o processo aí para nós mais satisfatórios, tá? Vou usar sempre como base, tá, a Catedral da Sé, aqui em São Paulo, ali no bairro da Sé, né? Uma catedral aí com mais de 300 anos, tá? Desde o início da sua construção até os anos atuais. Então, ela já passou por vários processos. Eu vou usar ela de exemplo não pela sua característica, por eu entender que ela é um marco zero, né? É um monumento importante, apesar da região não ser tão bonita, mas quem tiver assim, a condição, né, e o interesse de visitar, vale a pena. É um monumento aí da nossa cidade que vale a pena aí ter o conhecimento, né? Então, vou usar ela como base só de exemplo para não ficar a aula tão especificamente teórica, né? Como é uma revisão de muito conteúdo teórico, senão a aula ficaria muito desgastante aí para vocês, tá? Eu vou falar das 10 áreas do conhecimento em gerenciamento de projetos, tá? Então, sempre os projetos, eles vão ser divididos por áreas, tá? Então, professor, eu preciso entender tudo de projetos, daí eu falei lá na aula 1.2 ou 1.3 para vocês, tá? Então, nós vamos ter várias pessoas específicas em algumas áreas de projeto. Então, algumas pessoas são específicas na parte financeira, algumas pessoas são específicas em projetos, algumas pessoas são específicas em gestão de pessoas e tem gestores que têm várias habilidades e conseguem atuar em praticamente todas as áreas de projeto. Mas, de repente, o aluno ele quer ir para a área de gestão de projetos. Ele não precisa ter todas as habilidades, né? Ele pode começar por uma área específica do projeto que ele tem maior adaptação. Por exemplo, os alunos de RH que estão na sala hoje, né? Então, eles estão muito mais ligados a pessoas. Então, eles podem começar justamente na relação humana e que envolve os projetos para alcançar os resultados. E assim por diante, né? Tem o pessoal, por exemplo, de contábeis, estão muito mais ligados aos números, né? Então, eles estão ligados ali à parte financeira dos projetos. Então, a gente consegue aproveitar as nossas habilidades para despontar em algumas áreas específicas dos projetos. Professor, eu quero fazer tudo em projetos, quero ser um gestor, ter o conhecimento financeiro, ter a relação de pessoas, desenvolvimento de escopo, gerenciamento de equipe. Você consegue, com o tempo, criar essas habilidades? Você consegue, você começa a gerenciar mais atividades, mas para começar, você vai ter que ser passo a passo, você vai ter que pegar algumas características, né, para esse desenvolvimento, né? Algumas pessoas vão ter mais habilidades e outras nem tanto, mas a parte teórica consegue auxiliar ao desenvolvimento dessas pessoas. Não é porque a pessoa é de RH que ela não pode estar coordenando a parte financeira do projeto, tá? Não existe essa limitação, porque é só a pessoa desenvolver a parte de cálculo, né? Ela não precisa ela fala assim, não, mas matemática, eu não gosto de ver número, né? O número me assusta, aí vai ficar um processo um pouco mais difícil. Mas se ela falar assim, não, eu preciso aprender o número, porque aquilo vai fazer parte da minha gestão de projetos, o negócio talvez não seja um especialista, né? Mas você vai aprender a ter as habilidades mínimas ali, visuais, para conseguir acompanhar o seu projeto. Só de você não ter o medo, né? Você já deu, já andou 50% do caminho no seu desenvolvimento. Voltando lá na origem, né, do projeto, né, da definição de projeto, os gerenciamentos de projeto é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, a fim de atender aos seus requisitos gerais da sua execução, né? Então, a definição aqui do autor diz o quê? Que gerenciamento de projeto é o quê? Um caminho que deve ser percorrido com começo, meio e fim.
Lá nas primeiras aulas, quando eu falei para o aluno assim, se você entender que a nossa disciplina é o quê? Uma atividade de começo, meio e fim, você vai entender todas as outras coisas que a gente vai falar da disciplina. Enquanto você estiver confundindo gerenciamento de projetos com atividade contínua, você vai estar lá na aula 20 e ainda fazendo atividades que te confundem, porque a gestão de projeto, ele traz justamente essa habilidade do quê? Iniciou algo, chegou no meio e finalizou numa data específica. Isso que é uma gestão de projetos. Quando a gente aprende a fazer isso daí, facilita muito a nossa vida, né? Falo aí dos exemplos de atividades dentro das empresas. A gente começa a fazer atividades e a gente fica 10 anos na empresa e aquela atividade ela continua lá. Por quê? Não teve uma gestão de projetos, ninguém colocou o prazo final de quando aquilo tinha que acabar, né? Então, aquele projeto, ele começou lá, eu vou fazer o pessoal aí de logística, eu vou fazer a movimentação de pallet de tal forma, aquilo tem que ser feito de uma forma específica, né? Mas não coloca um final, né? Para falar aquilo lá, até tal data nós vamos fazer a movimentação dos pallets dessa forma para ver qual resultado que deu. Aí quando termina aquele resultado a gente vai medir, né? Qual que foi a vantagem de a gente fazer esse projeto de movimentação dos pallets? Agora, se não tiver essa avaliação, o que vai acontecer? Cada um vai estar movimentando os pallets do jeito que acha que é mais conveniente e o projeto ele nunca vai ter final. Então, quando a gente começa a colocar os processos como projetos, a gente consegue finalizar as coisas e o principal, entregou um resultado. Aquilo lá é para fazer daquela forma, mesmo se a gente enxergar que aquilo que a gente estava fazendo era errado, pelo menos a gente vai ter a certeza que a forma que estava sendo feita é a forma correta, que isso nos traz garantia do quê? De um melhor resultado dentro das atividades que a gente faz. Quem trabalha nessa área deve desenvolver habilidades para enfrentar os momentos mais críticos do projeto, buscando soluções de forma ágil, resolvendo os conflitos de interesse e motivando a equipe, mesmo nos momentos de maior pressão, tá? Então, o gestor de projetos, ele vai estar ligado ao quê? Ao resultado final da atividade. Então, quem que vai estar com a pressão daquilo acontecer? Vou dar um exemplo, a atividade que é comum a vocês, que a gente fala em toda a aula, né? Você está coordenando um projeto aí do projeto integrado do professor Paulo, e você está coordenando com um aluno X a confecção do banner, porque o banner é a cereja do bolo, né? É o que vai mostrar ali a atividade que vocês querem demonstrar ali naquele trabalho. E esse aluno, no dia ou 2 dias antes, informa que ele não vai conseguir fazer o banner, né? Então, essa pressão não fica só para a pessoa que vai fazer. Quem que está coordenando o projeto, está encabeçando, ele também vai ser atingido diretamente, né? Então, ele vai sofrer uma pressão muito grande. Mas ele está ali para quê? Para justamente ele ter habilidade, junto com essa pessoa ou não, o que ele tem que fazer? Ele tem que criar, gerar um novo banner, juntar com outras pessoas da equipe e entregar aquele banner na data. Nem se a gente tiver que abandonar aquela pessoa que em algum momento ele não conseguiu cumprir com a atividade. Então, o gestor ele vai estar sempre ligado ao quê? Uma pressão muito grande dentro das atividades, principalmente se ele estiver olhando, né, especificamente o ponto crítico. O ponto crítico vai ser o pior, né? Porque se faltar algo específico ali, ou um produto ou algo ali que ia ser demonstrado, talvez não faça tanta falta. Então, aquele produto não estaria no caminho crítico, né? Então, a pressão... Mas quando nós estamos no caminho crítico, que aí tem um impacto maior na gestão. O gestor, ele acaba criando essa habilidade, né? Então, ele vai ter problema todo dia. Ele acorda de manhã e ele vai para os locais ali que está acontecendo os projetos e ele sabe que ele vai ter que resolver situações ali que está acontecendo dentro do projeto. O que ele não tira debaixo do braço, né? A programação.
gestor de projeto, ele não tira a programação. E para ele não conseguimos fazer. Essa resposta não existe em projetos. Vai acontecer de alguma forma. Né? Se vai ter impacto em outros setores, em outras situações, impacto financeiro. Mas qual é o impacto pior num projeto? É você não entregar ele na data, né? Porque aí envolve pessoas externas, tem outras variáveis aí nessa ação. A área de gerenciamento de projetos ela é vasta, né? Requer profissionais especializados e que tenham como características principais, né? Ser organizado, né? Empenho em reciclar conhecimento. O gestor de projetos ele está todo dia aprendendo, né? Ele aprende desde o cara operacional até com outros gestores, outras visões, tá? Se a pessoa ela não for aberta a novos entrantes, a novas situações, provavelmente ela não vai conseguir fazer um bom gerenciamento aí de projetos, tá? Ser uma pessoa disciplinada, tá? O gestor de projeto é aquele cara que ele fala assim, eu vou acordar às 6h32, 7h14 eu estou saindo de casa, meu carro já vai ter combustível, eu vou chegar na empresa tal horário. Então, assim, a reunião dele é toda programada de 45 minutos. Então, o gestor de projetos ele tem uma relação muito forte com o tempo, tá? O tempo para ele é uma coisa que é fundamental. Por quê? Todas as atividades do dia dele vai ter um tempo programado. Então, ele não consegue ser desorganizado se toda a rotina dele precisa de uma organização, tá? Então, a disciplina dentro dos projetos, ela está ligada aí efetivamente com o que acontece com os gestores, né? Foco no cumprimento de etapas, né, pré-estabelecidas, capacidade de avaliação e recondução de ações não produtivas, né? Então, ele vai estar avaliando ali o que sempre pode ser melhorado dentro dos projetos. E qual que é a importância, né, de gerenciar os projetos, né? Muito mais do que coordenar pessoas e cobrar por resultados, o gerenciamento de projetos requer uma série de conhecimentos, habilidades e ferramentas que auxiliam a equipe a atingir o objetivo almejado, né? Então, o autor ele diz aqui que nós temos que ter, né, várias habilidades, né? Não é só falar assim, eu vou pegar as pessoas e vou cobrar resultado. Isso não é o suficiente, né? Em algum momento a sua equipe espana, né? Então nós temos que ter uma característica de gerenciamento para quê? Para envolver as pessoas acreditarem que aquele projeto ele é satisfatório tanto para as pessoas que estão participando do projeto como as pessoas que estão ali envolvidas, né? Os terceiros, né, que são os stakeholders. Então, o que nós, como gestor de projetos, temos que ter como habilidade? Envolver as pessoas, né? E não ser geradores, ditadores de cobrança. Só cobrança não é suficiente, né? Em algum momento, aquilo não vai ser mais entregue o resultado, tá? O gerenciamento de projetos só se justifica quando atende o estabelecimento no planejamento inicial e persegue etapa por etapa os objetivos definidos no escopo. A sua eficácia é comprovada quando há a entrega do resultado final, dentro dos prazos estabelecidos, das normas e da qualidade estipulada. Voltando aqui, pessoal, no autor, então, o que ele se refere aqui, né? Que só é justificada uma atividade de gestão de projetos quando a gente, o quê? Quando nós temos um escopo pré-definido e quando a gente cumpre aquelas atividades que foram pré-estabelecidas, né? Não adianta a gente deixar à deriva, né? As coisas, os nossos planejamentos,
sem ter as informações, né? Então, no meio do caminho, você fala assim, faltam 2 semanas para apresentar o projeto integrado. Quem vai fazer o banner é o João. Sim, mas aonde que isso tinha que estar escrito? Lá quando fez o escopo em fevereiro. Quem que vai fazer o banner é o João. Então, o João sabe que ele vai fazer o escopo desde quando? Desde fevereiro. Olha a diferença. Ninguém vai precisar ficar cobrando o João, tá? Vai estar posicionado lá, ó. Quando entrar faltando 3 semanas, já vai estar sinalizado lá no gráfico de Gantt para ele, ó. João, responsável pelo banner. Olha a diferença. Isso é ter uma gestão de projetos. Não uma pessoa falar assim, quem vai fazer vai ser o João, faltando uma semana. Depois você vai falar assim, eu tive a gestão de projeto de fazer ele fazer. Não, você simplesmente linkou uma atividade e falou para ele, pega e faz. Estava na sua cabeça. Professor, eu tenho o escopo na minha cabeça. Isso não existe em projetos. Isso não existe, porque você vai tomar a decisão que é conveniente para você naquele momento. E a atividade conveniente, ela não está ligada ao projeto. O projeto não enxerga isso como uma atividade linkada às atividades de projeto. Tá? O projeto, ele só linka coisas que estão descritas e programadas antecipadamente. Se você tiver que alterar algo por alguma condição, é diferente. Tá? Então, a pessoa ela não tem condição de fazer o banner porque ela se desligou da instituição. Aí é uma outra coisa. Aí vocês precisam fazer a alteração, né, desse projeto. Então, aí não tem como você fugir disso. Pessoal, vou entrar aí nas 10 áreas do conhecimento do gerenciamento de projetos. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma observação referente à introdução do que é projeto, do que vocês entenderam, o desenvolvimento de vocês aí nas últimas semanas com essa disciplina, gostaria de deixar aberto aí antes de a gente continuar essa parte teórica aí que hoje é um pouco pesada. E aí, pessoal de RH, vamos falar alguma coisa, vamos participar aí, dar um dinamismo para a aula aí. Só eu falando não vou aguentar, não, minha garganta vai estourar daqui a pouco. Pessoal de logística tem um monte de exemplo aí. Sem exemplos? Vou continuar a aula aqui então, hein? Então, vou falar aí quais são as 10 áreas do conhecimento as 10 áreas do conhecimento do gerenciamento de projetos, tá? Essas 10 áreas, nós vamos aprender um pouco mais para frente, elas estão divididas em 48 atividades no PMBOK, que é a bíblia aí do gerenciamento de projetos, tá? Então, hoje eu vou montar um esqueleto aí dessas 10 atividades principais, e essas 10 atividades, elas são desmembradas em 48 atividades totais, tá? Nós temos ali o primeiro item como a integração, né? Os processos dessa área são desenvolver o termo de abertura e o plano de gerenciamento de projeto, orientar e gerenciar as suas execuções, monitorar e controlar todo o trabalho, né?
realizar o controle integrado de mudanças e fazer o encerramento do mesmo, né? Então, essa atividade de integração, o próprio nome diz, aí ela faz integração entre as etapas do processo. Então, antes de fazer uma análise detalhada do que vai acontecer no projeto, então nós temos que responder algumas perguntas, né? Se aquele projeto realmente nós conseguimos ter a parte de liberação documental, abertura, né? A gente consegue ter uma execução do plano de gerenciamento do projeto. Ele cuida também ali da parte de orientação. Isso daqui, essa integração, ela existe voltada para conseguir startar, né? É onde a gente mede se a gente tem capacidade para entregar um resultado ou não, tá? É um processo que é feito antes do próprio escopo. Normalmente isso aqui acontece naquelas reuniões em cafeterias, né, que a gente junta com algumas pessoas que têm interesse no projeto e a gente passa ali a começar a ter ideias de desenvolvimento, né, e de entendimento de como vai ser o projeto, né? Então ali a gente já começa a linkar algumas situações de pessoas que vão fazer esse desenvolvimento do projeto, né? Tais atividades realizadas, coordenadas, garantem o andamento e o controle de cada uma das etapas delineadas no planejamento do projeto. Sua realização confere o acompanhamento integral e o prazo para fazer as correções necessárias diante de cada ponto identificado por melhorias. Essa área envolve etapas cruciais para o bom andamento de projetos. Dominá-las é essencial e requer técnicas eficazes para melhor conduzir a equipe no passo a passo das atividades pré-estabelecidas. Então, nós vamos nos juntar ali para a gente criar uma atividade lá ou algo tangível aí, vamos falar lá da igreja da Sé, né? Então, o que nós precisamos ter lá como princípio básico lá para a criação daquela catedral? Então, o que é o requisito mínimo que eu preciso ter aí? Eu preciso ter engenheiros ligados a essa atividade, né? Então, eu vou começar a integrar as áreas. Então, eu preciso ter um engenheiro que vai fazer a assinatura dessa obra, né? Então, vou ter uma pessoa de paisagismo que também está ligado. Então, essas pessoas são todos integrantes, né? Elas vão fazer parte do processo de tomada de decisão. Então, eu tenho que linkar isso antes de eu começar a montar o meu escopo. Porque não adianta nada, né? Eu começar a montar o escopo se eu não tenho as pessoas específicas que vão fazer a atividade. Então, essa integração das áreas, ela vai ser muito importante para a nossa relação do que nós vamos colocar no escopo. Então, eu preciso ter um engenheiro, eu preciso ter um paisagismo, eu preciso ter uma pessoa ligada ali ao design das artes, de como que vai ser a parte interna, né? Eu vou ter pessoas ligadas à religião, que tem interesse nisso daí, eu vou ter as pessoas ligadas à parte financeira, e aí nós vamos ter outros interesses aí, os stakeholders, né? As pessoas que vão visitar, o próprio estado, né? De São Paulo, ele tem interesse em ter uma obra com essa característica e assim por diante, que nós vamos falar um pouquinho aqui. Então, o que é, resumindo, a integração? São as pessoas que vão colaborar efetivamente com o nosso escopo. Isso que é a integração. Então, sempre que eu vou fazer o projeto, antes de eu fazer o projeto, eu tenho que me reunir com as pessoas que elas vão se envolver com esse projeto. Porque senão o que vai acontecer? A hora que chegar lá no escopo, que eu tiver que colocar a parte de valor daquela catedral, eu não vou conseguir, né? Por mais que eu tenha boa vontade, eu tenha experiência em gerenciamento de projetos, para realmente sair um custo de uma obra disso daí, vai ter que ter uma cotação de produtos, vai ter que ter várias características, né, individuais da parte financeira, que provavelmente eu não vou ter conhecimento e isso vai fazer falta no escopo. Então, a integração ela é bastante importante no momento que nós vamos fazer a elaboração de um projeto.
Tá? Então, normalmente, os gestores eles têm essa percepção. Isso daí acontece muito dentro das empresas, né? Eles têm uma ideia de desenvolver um produto, mas o que eles fazem antes, os gestores? Eles reúnem pessoas específicas e linkam essas pessoas a esse projeto, né? Então, vai ter ali a pessoa que é desenvolvedor do produto, nós vamos ter a pessoa de marketing, nós vamos ter a pessoa de produção, todas fazendo o quê? Integrando para a entrega daquele meu projeto. Essa capacidade está muito ligado ao dia a dia dos gestores. Essa etapa, ela podemos considerar aí, se nós acertarmos as pessoas que vão integrar a atividade e nós conseguirmos fazer uma boa gestão de pessoas com esses indivíduos, tá? Porque são indivíduos aí de percepções individuais, né? Então, ali o engenheiro ele vai estar brigando por uma situação, o financeiro vai estar brigando por outra e assim por diante. Então, é um grupo de pessoas com um grau de conhecimento técnico da sua área bastante grande. Então, essa integração parece simples, né? Eu chamo um bom para cada posição e vai dar certo. Não é isso que acontece, né? Porque tem outras características, né? A gente vê aí por times de futebol, às vezes os times eles contratam os melhores na posição e quando colocam para jogar dentro de campo, o resultado não é o que eles esperavam, né? Então, essa integração entre os envolvidos é bastante importante aí no projeto, tá? Aí o mais famoso, a gente falou disso em todas as aulas, né? Que é a parte que vocês têm até mais conhecimento. Eu confesso que eu não me recordo de ter falado de integração, tá? Eu acho que eu comecei diretamente com o escopo para vocês. Se algum momento aí eu falei sobre a integração, aí vocês podem me corrigir, mas eu não me remeto a nenhum exemplo aí na aula de vocês. Mas antes do escopo aí vai ter integração, tá? Alguém ia falar? Então, vou dar andamento aqui no escopo, né? O escopo é os processos de controle e monitoramento, permite verificar se o escopo está sendo cumprido conforme foi definido nos processos de planejamento. É uma atividade que leva o gestor a reavaliar os resultados almejados passo a passo, para que não fuja do escopo do objetivo principal. Esse procedimento envolve o quê? Coleta de requisitos, né? Pessoas envolvidas, definição do escopo, a criação da estrutura analítica do projeto, né? O que cada pessoa vai estar fazendo naquele projeto, a verificação e o controle do escopo. Então, é um processo aí simplista de colocar o que a gente precisa no papel, né? Então, o que é caracterizado como um escopo bom? O escopo bom é aquele que todas as atividades que estão sendo cumpridas dentro do projeto, se a gente se remeter para ele, vai estar determinado dentro do escopo, né? Então, se eu vou, por exemplo, fazer a pintura da minha casa, então, se eu me remeter ao escopo, eu vou saber que eu tinha que ter comprado, por exemplo, 18 litros de tinta da marca Souvenir. E quando a obra, o que tem lá na obra? Uma lata de tinta de 18 litros Souvenir. Isso é o quê? O que está escrito no escopo está sendo cumprido rigorosamente. Professor, mas se o rapaz lá, o pintor, ele não achou da marca Souvenir, ele achou ou ele comprou de uma outra marca. Isso tem impacto no projeto? Tem impacto no projeto, porque no escopo foi analisado
que aquele projeto ou aquela pintura precisaria ser com essa marca. Tem um motivo, foi analisado, um especialista, uma pessoa que é do segmento, ele tomou aquela decisão, tá? Então, essa é a diferença de as coisas estarem detalhadas no escopo ou não estarem, tá? Então, isso é um exemplo simplista, mas pode ter impactos bastante grandes. Se a pessoa ela começa a tomar decisão na parte operacional pelo que ela acha que está correto, quando você vê, o seu escopo já foi para o lixo, né? Não serviu para nada. Porque quando você vai na obra, o operacional está acontecendo totalmente diferente. Agora, se você escreve só, as paredes precisam ser pintadas, o que você fez no seu escopo? Você deixou genérico. Você deixou para a pessoa que vai fazer a atividade, ela tomar a decisão do que ela acha que é melhor. Isso é correto? Na gestão de projetos, não. Para que existe a gestão de projetos? Existe a gestão de projetos justamente para você pensar as atividades antes de ela acontecer. Se for para depois, deixa ele pintar dessa cor mesmo, que depois a gente vê se ficou bom ou não. O que vai acontecer? Vai ter retrabalho. Vai chegar lá, a pessoa não vai gostar, as pessoas envolvidas vai falar que não gostou da pintura da casa e vai ter todo esse transtorno, tá? As ações que garantem o norteamento do projeto e permitem que ele não fuja aos seus propósitos e aos seus objetivos. Muito importante para se recordar de pontos principais durante a execução do projeto. Então, o autor, ele me lembra bem aqui o que fora essa característica que eu falei, que o escopo faz a gente não perder, né, as principais atividades que devem ser feitas no projeto. Ele não deixa a gente esquecer, né, porque tá ali, você abre, você fala assim, no dia 8 de abril, qual que é a atividade que eu preciso fazer? Tá lá no escopo, não tem como você fugir dessa relação. Quando você vai entrar lá nas suas atividades do dia, vai estar lá o que você precisa fazer naquele dia, tá? Então, não tem... você não vai fazer o planejamento naquele dia. Você vai acordar de manhã e falar, eu vou para a obra lá, ver o que eu tenho para fazer. Quando existe uma gestão de projetos, isso não está relacionado no dia a dia da atividade. Quando você chegar lá, já vai estar pronto, né? Nós vamos falar um pouquinho de tempo, né? Nós temos até uma fórmula aí, né? Que é o tempo estimado. Foi uma aula que nós ficamos bastante tempo, foi bem legal. Teve vários exemplos bacanas, né? Então, o que é o tempo? Os processos de planejamento, eles definem as atividades que vão para o cronograma, né? A ordem de precedência das atividades, o tipo e a quantidade de recursos necessários, o tempo para concluir as atividades, além de incluir a verificação do andamento do trabalho. Então, o tempo, ele é uma ferramenta aí fundamental para a nossa gestão de projetos. Então, ele vai estar no nosso cronograma, né? O que é legal do tempo dentro dos projetos? Então, a gente vai fazer as atividades linkadas com precedência. O que é as precedências, né? A atividade A, ela terminou, a B só consegue começar quando a terminar. Só que nós temos a atividade, por exemplo, D, que ela pode ser feita junto com a A. Nós conseguimos fazer a atividade, né, simultânea. Então, a precedência é uma coisa que também nós temos que cuidar. Se a atividade B depende da a B só vai começar quando a A terminar. Então, nós vamos trabalhar bastante com essa palavra aí, precedência. Precedência é o quê? Que acontece depois que termina uma atividade. Então, aquela atividade, ela terminou, a outra depende daquela ação para ela acontecer. Vamos dar um exemplo numa casa, né? Você está colocando os tijolos e isso é um processo que vai demorar 5 dias. Você vai levantar uma parede que vai demorar 5 dias. E nessa parede ela tem uma janela. Então, a atividade A é 5 dias, colocar os tijolos. No 6º dia, você vai poder colocar a janela. Só que você só vai poder colocar a janela quando? No 6º dia.
Você não vai falar assim, no segundo dia eu vou lá colocar a janela. Como? Não tem como você colocar a janela se as paredes ainda não ficaram prontas, tá? Então, o gestor, ele trata dessa relação também aí de precedência dentro dos projetos. O que deve ser feito em determinado tempo para as coisas conseguirem andar, né? E vai ter algumas atividades que a gente consegue ir fazendo indiferente dessa precedência. Então, a parede 1, que vai à janela, eu demoro 5 dias para subi-la, né? E eu posso ir fazendo outras paredes, tá? Porque a relação B, que é a janela, ela está linkada só à relação A. Então, por exemplo, a parede que é a operação D, ela pode ser sendo feita por outras pessoas que estão envolvidas aí no projeto, tá? Essa precedência a gente vai entender bem até o final aí dos nossos 20 encontros. Vai ser uma coisa natural, tá? Então, mais ou menos, dando um exemplo, por exemplo, de pintura de uma casa, né, de uma casa nova, não é normal, por exemplo, você colocar um piso novo na sua casa e depois ir pintar as paredes. Qual que seria o projeto correto? Você pinta as paredes, depois você coloca o piso, né? Então, tem uma lógica aí nas atividades e nas precedências, tá? Esse elemento do tempo é fundamental, pois delimita prazos e expectativas para que as ações sejam realizadas. Ajuda na delimitação de cronogramas e nas ações de conferência dos atos, condizentes com os prazos estabelecidos, tá? Então, nós aprendemos a fórmula do tempo lá, né, que é o tempo estimado. Nós vamos pegar o pior tempo, o tempo real e o tempo pessimista, né? Dividir por 6, ele vai dar um tempo estimado aí das nossas atividades, tá? Nós temos também aí o custo, né, que é o quarto item. Esta área descreve os procedimentos envolvidos em planejamento, né, estimativa, orçamentos e controles de custos, de modo que o projeto termine dentro do orçamento aprovado, né? Lembramos que essa relação financeira, ela não envolve só a obra específica que está acontecendo, né? Mas as pessoas que estão em torno dos projetos, que são os stakeholders, eles estão muito ligados lá, né, no custo, de quanto aquilo vai ser gerador, de quanto aquilo vai vir, né, para a gente de retorno, né? Deve-se dar uma atenção especial para este processo de precificação e levantamento de custos, a fim de ser o mais fiel possível nos orçamentos levantados. Cada detalhe deve estar presente entre os custos operacionais e de gastos físicos com materiais em geral. Lembramos que muitos projetos eles são abandonados justamente por custo. Então, lá na minha empresa, eu quero gerar um projeto de desenvolvimento de um software e que todos os funcionários tenham notebook, né, para fazer as operações. Mas quanto que custa isso? Isso tem um custo, né? Então, o projeto ele é lindo e maravilhoso, né? Todos os funcionários vão ter notebooks, nós vamos ter um novo processo operacional ali de um novo software, só que isso gera um custo. Então, às vezes, o projeto ele é muito bom, ele é até de desenvolvimento para a área que vai acontecer, só que ele tem um custo, né? E esse custo ele pode gerar aí um impacto que não torne o projeto viável, tá? Então, sempre vai ter essa relação financeira. É claro que nós temos que medir, né? Não só o valor, né? Então, o que aquilo vai trazer de retorno para a empresa? Eu vou fazer um investimento de R$100 mil na minha empresa para desenvolver o departamento de vendas e de marketing, né? Com novo software, mais máquinas novas, né? Quanto tempo vai ser o retorno disso? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Se a empresa tem capital para aguentar isso daí, né? Nós falamos sobre payback, que é o tempo de retorno daquele investimento. Então, toda essa relação financeira de análise, né? Não é só o valor é esse, R$100 mil, mas R$100 mil, o que vai ser esses R$100 mil
desse projeto, ele é um gerador do quê? Essa pergunta que nós temos que fazer como projeto, porque senão a gente não consegue efetivamente mostrar o resultado. Quando eu sei efetivamente quais são os prazos daqueles retornos desse custo, fica muito mais fácil de eu conseguir, né, ter pessoas ligadas que me auxiliem aí de dar andamento nesse projeto. Porque quando eu falo assim, eu vou gastar 100 mil, o que a maioria das pessoas vai ver? Vai ver só o custo, né? 100 mil é muito. Nós não temos isso daí, a gente não está conseguindo pagar nossos funcionários. Como você quer gastar 100 mil? Mas quando você fala assim, ó, nós vamos ter um custo de 100 mil e nós vamos ter um retorno nos próximos 2 anos de 500 mil, já muda, né? Muda a característica do custo. O custo de 100 mil ele vai existir, mas nós temos uma programação de entrada de valor de 500 mil. Então, é diferente a conversa, né? Agora, quando você simplesmente só põe o custo e a gente não sabe quando vai ser o nosso payback, quando vai ser o nosso retorno, eles preferem pegar os 100 mil e investir em outras situações, deixar o dinheiro na poupança ou um dinheiro aí a juros, né? O setor de qualidade, né, que é o quinto item, os processos aqui determinam padrões ou normas de qualidade que devem ser seguidos durante o projeto, envolvendo a auditoria da qualidade, ou seja, se o trabalho está sendo seguido conforme foi planejado e se será entregue de acordo com os padrões e normas pré-definidos, né? Então, aqui nós temos aqui no setor de qualidade, nós temos os ISOs, né? Nós temos processo de Seis Sigma, nós temos vários processos aí que ajudam para as definições da qualidade e para manter o padrão, né? Então, nós temos alguns departamentos específicos que vão cuidar aí dessa definição de qualidade e o que deve ser entregue, né? Então, sempre vai estar muito ligado aí à alta gestão e às pessoas que definiram o projeto. E tem formas, tem ferramentas de controle, nós temos softwares aí que tratam especificamente da qualidade, né? Das empresas que vocês trabalham aí, provavelmente vocês vão ter o setor de qualidade. Então, minha empresa produz notebook, por exemplo. Então, tem lá o departamento que a cada 1000 notebooks que é produzido, eles fazem uma análise numa amostragem de 100 notebooks. Então, antes desse produto ele sair para a rua, ele teve uma amostragem. Professor, lá na minha empresa, a qualidade, eles consideram a qualidade como um item fundamental. Então, o que eles vão fazer? Dos 1000 notebooks que saíram, eles vão fazer análise nos 1000, né? Então, eles vão buscar aí quase a perfeição, né? Que por mais que você tenha esse padrão de controle, o máximo que é atingido é 99,966% de entregas, tá? Esse número aí é o sistema Sigma que mostra para a gente, quando a gente faz a análise da qualidade de 100% dos nossos produtos, ainda tem uma pequena parte que sai com defeito ainda para o consumidor final. É claro que quando a gente faz essa coleta de análise de qualidade de 100% dos produtos, a gente chega quase à perfeição. Mas nós temos algumas empresas aí que fazem por amostragem, o mais comum, né? Então, nós temos um lote, como eu sou do setor automotivo, eu posso falar isso com bastante certeza, sempre vai ter a produção de uma quantidade X de peças e 10% daquele lote é analisado. Se nem uma peça daquela que foi analisada, o resto do lote ele é liberado para venda, tá? Então, não tem 100% da análise individual dos produtos. Dando andamento aqui, né, delimitar os padrões e normas de qualidade que o projeto vai seguir é fundamental para se ter como balizador das ações de conferência do andamento do projeto. Adotar normas já consagradas para a área que se trabalha contribui para incluir o projeto dentro de padrões socialmente
aceitos e respeitados, tá? Então, normalmente, o critério de qualidade aí, ele está ligado às normas de ISO, né? Que já ele regulamenta, né? Então, as empresas, elas estão muito ligadas à qualidade e à certificação do ISO 9000, 9001 até 9014 aí, e outros, tá? Então, cada empresa vai ter a sua característica aí de qualificação dos seus produtos. Aqui entra na parte que eu gosto bastante aqui, né, que é recursos humanos, as relações humanas, né? Essa área descreve os processos que organizam e gerenciam a equipe do projeto. São determinados os tipos e os perfis dos profissionais, além da hierarquia da equipe, quem será responsável pelo o que, quando ele estiver em execução. Fundamental para se esclarecer atribuições e responsabilidades para os membros que vão entregar o projeto, né? Então, essa relação humana, né? Ela cresceu bastante. Em algum momento parecia que a tecnologia ia tomar conta, né? Parecia que a tecnologia que ia mandar no mundo, mas dos últimos anos a gente percebeu que quem consegue ter essa relação humana consegue entregar maior resultado, tá? Então, nós temos empresas com tecnologias muito avançadas, mas mesmo assim, o que faz o desenvolvimento daquela empresa ser contínua é o quê? É a relação humana entre funcionários, entre gestão, para a empresa continuar desenvolvendo. A gente pode ver empresas de tecnologia, Google ou outras empresas similares, que os gestores, eles têm uma forma específica dos seus funcionários trabalharem no dia a dia, né? Mas é o quê? Uma relação muito ligada à parte humana, né? Então, os funcionários, eles podem trabalhar o horário que eles quiserem dentro de uma limitação, os funcionários podem trabalhar com a característica que eles quiserem de vestimenta, os funcionários podem jogar durante o dia, e isso não impacta no quê? No resultado da empresa. Só que quem é mais importante? Quem que continua desenvolvendo os negócios? São as máquinas? Não. São as pessoas. Então, dentro dos projetos, essa relação, né, de delegar, nós fizemos lá sobre o organograma, né? Então, o organograma, ele vai ser fundamental para a nossa entrega de resultados, né? Não adianta você cobrar uma pessoa que está no organograma se ela não é responsável pela atividade. Ela vai até disputar, ela vai passar para uma gestão. Então, a gente tem que entender quem são as pessoas, quais são as atividades, né? E procurar essas pessoas específicas para uma entrega de resultado, tanto para alocar, né? E como para a gente ter uma relação de resultado. Então, eu preciso saber quem são as pessoas que estão envolvidas, eu tenho que conhecer o cronograma, até para eu não cometer equívocos aí de informações, né? Às vezes eu vou estar cobrando uma pessoa, mas ela não tem uma ligação direta àquela atividade. Então, a análise do organograma e essa relação humana, ela é uma percepção que nós temos que ter, né? Senão a gente começa a entender que a pessoa ela não é eficiente ou não é tão eficiente como parece, né? Mas às vezes o cara é engenheiro e você está cobrando dele a parte financeira, mas nós temos uma pessoa específica lá que cuidou de custo do nosso projeto. Então, essa relação humana, da onde vão estar as pessoas, quais são as características de como o negócio vai acontecer, aonde consegue ter os melhores resultados, a gente precisa ter isso bastante. Por que a gestão de projetos ela passou a cada dia mais ser profissional, ter empresas profissionais? Porque eles começaram a juntar pessoas que sabem fazer projetos para eles venderem esse serviço. Então, dentro da minha empresa, de vez de eu juntar vários funcionários para eu estar fazendo toda essa gestão, o que eu vou fazer? Eu contrato uma empresa que faz projetos e eles vão fazer o projeto para mim. Vai sair mais barato do que eu ficar administrando todos esses 10 componentes aqui que a gente está dando na aula de hoje, tá?
E o mais difícil de a gente fazer a integração, sem dúvida nenhuma, são as pessoas, tá? Aqui o item que é onde a gente ganha o jogo, né? Que é na comunicação, né? Os processos dessa área de conhecimento determinam que está envolvido no projeto, definem como as comunicações vão ocorrer quando o projeto iniciar e determina os tipos de informações geradas, quem é o responsável, qual o meio, quem vai recebê-lo e qual a periodicidade, né? Qual o período que você vai receber essas informações. Então, nós conversamos muito na aula, né, sobre comunicação. Nós temos que nos comunicar de uma forma clara e sem retrabalho na informação, né? Então, quando eu efetivamente enviar um comunicado dentro do meu projeto, esse comunicado ele tem que ser assertivo, né? Ainda mais que vai ter várias pessoas envolvidas, né? Senão fica o telefone sem fio, que nós fizemos até uma brincadeira na aula, né? Então, você começa a história de um jeito, ou não é passado nem 5% da história para o último, né? Ou ela é passada uma situação que não tem nada a ver com aquela história que está acontecendo. Então, se nós conseguimos ser assertivos ali na comunicação, tá? Essas informações geradas, né? Ela vai ter ali um ciclo positivo dentro do projeto. Se você não conseguir fazer essa comunicação assertiva, não definir a forma que essa comunicação vai acontecer, o projeto ele não tem o final, ele não se concretiza, tá? Porque a comunicação, indiferente de eu ter feito um escopo muito bom, as pessoas elas precisam ser lembradas, né, das atividades. Por mais que esteja num gráfico e etc., tá? Algumas pessoas a gente vai precisar dar um empurrão e falar, ó, amanhã é esse grupo que vai vir aqui, o grupo que faz a pintura precisa entrar com a pintura no próximo sábado. Então, precisa ter esse fluxo de informações que seja assertiva, né? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso por e-mail, eu vou fazer isso por comunicado, cartolina na obra, eu vou fazer isso por WhatsApp. Só o meio da comunicação, você vai perceber como que você deve fazer, né? Qual que é a relação que as pessoas envolvidas têm mais acesso. Eu vou fazer por e-mail porque eu tenho mais habilidade por e-mail, e as 10 pessoas envolvidas não abrem e-mail. Não vai resolver, né? Então, você tem que ter a percepção, eu vou fazer por e-mail, que é uma ferramenta que eu gosto, mas o pessoal gosta que faça essa comunicação por WhatsApp, então vamos trabalhar com as duas ferramentas aqui, então eu vou distribuir a mesma informação em duas ferramentas, e aí vai ficar a critério de cada um, né, a percepção que cada um tem aí da atividade, tá? Pessoal, acho que falta mais 3 ou 4 slides, eu vou tomar uma água. Como vocês não fazem pergunta, né? A aula fica gigantesca. Daqui 10 minutos eu volto aí, só para a gente tomar uma água. O pessoal que fuma aí, fumar e etc. Tá? Não saiam para janta, não. Depois eu vou fazer uma perna bem curta aí para a gente finalizar. Tá? Daqui 10 minutinhos eu estou de volta.
Só que essa determinação. Pessoal, podemos retomar aí? Sim, professor. Sim, Confirma aí se tá aberto os slides para vocês. para mim ainda não. Aqui não abriu ainda. E agora? Ainda não. Não. Para mim também não. Ainda não. E agora? Para mim abriu. Para mim ainda não, professor. Nada ainda.
Agora? Ok. Beleza. Sim, parou Vou dar... na comunicações. Isso, nós terminamos aqui antes de ir para o recreio, né? Intervalo. Melhor recreio do mundo, né? Olha, não pega a fila para comprar ficha. Tem o que você preparou. Que beleza. Vamos lá. Acabamos falando aí da importância da comunicação, né? Hoje eu não falei a frase antiga lá do Chacrinha, né? Quem não se comunica se estrumbica. Isso daí desde os anos 70, né? 50 anos atrás. E hoje não mudou nada, né? E tô para falar, a comunicação ela piorou, né? Ela era mais formal e era mais... a pessoa ela tinha mais paciência para escrever, né? Ela pensava mais e ela colocava mais palavras, né, na comunicação dela. Nós temos geração aí que está escrevendo tudo abreviado, né? Então a gente vai receber as informações cada vez mais picadas, né? Cada vez mais reduzidas. A aceleração do tempo ela traz esse processo, né? Então as pessoas, não estou falando aqui em escrever certo ou errado, as pessoas economizam palavras, faltam palavras no que a pessoa pensou. Ela pensou uma frase com 30 palavras, só que ela escreve só 6, então faltou, né? Faltaram 24 palavras naquilo que a pessoa queria dizer, só que ela entende... Tinha mais conteúdo, né? Tinha mais conteúdo, né, professor? Não é conteúdo. O conteúdo hoje, eu vejo que a geração que vem, né, ela tem conteúdo. Quando a pessoa ela para fazer algo, ela tem a capacidade de pesquisa, ela tem... O problema é que o mundo ele ficou tão rápido a comunicação que as pessoas ela pulam palavras mesmo. E o pior, elas entendem que elas estão se comunicando da forma correta. Só que a pessoa que lê, ela não consegue entender aquela comunicação, né? E aí acaba não entregando o resultado, ou você acaba não tendo a resposta que você precisava, porque a comunicação ela não foi efetiva, tá? Então nós temos que tomar cuidado. Normalmente a pessoa que ganha o jogo aí é a pessoa que se comunica bem, né? Ela tem esse poder e ela vai ter vantagens. A pessoa que tem um pouco de paciência e se comunica bem, ela acaba ganhando o jogo, né? Porque ela, na articulação das palavras, ela vai acabar tendo benefícios. Mas cada dia tem menos. E dentro dos projetos isso não pode falhar, porque a comunicação está ligada diretamente ao resultado que nós vamos atingir. Então, nós temos que tomar cuidado com isso daí. Falar um pouquinho de riscos, né? Todo projeto ele tem risco, por mais que nós pensamos todos os detalhes no escopo, por tudo que a gente faça antecipado, né? Sempre vai ter os riscos aí, né? Então, o que o autor fala? Os processos dessa área de conhecimento têm como objetivo determinar como os riscos serão identificados, né? Então, nós podemos fazer um backup aí de informações para saber quais que são os riscos, né? Então, nós temos experiência de contratar as pessoas que prestam serviço na área de concreto para as nossas obras, né? Mas a cada 10 obras que eu contrato essa empresa, em 6 ela falha, né? Então, 60% das minhas obras vai ter o risco no quê? Na parte de concretagem, né? Então, eu não posso ficar dependendo 100% dessa empresa, porque se ela estiver num ponto crítico lá da nossa obra, no nosso caminho, o que vai acontecer, né? Nós vamos atrasar. Então, a gente tem que ter esses backups, né? E essas identificações do risco. A gente não pode colocar, né, todos os ovos no mesmo pote, né? Porque se aquele pote derrama, quebram todos os ovos. Então,
Então, a gente precisa ter aí algumas prevenções, né? Então, o risco ele está muito ligado nessa análise de cenário, né? A gente precisa tomar alguns cuidados naquela gestão que nós temos, que a gente faz dentro dos projetos, né? Eu posso exemplificar aí nos riscos. As grandes empresas, os principais executivos, eles não voam no mesmo voo. Por quê? Deus o livre, um avião cai e a empresa acaba, né? Então, o que eles fazem? Eles fazem voos diferentes. Eles vão para um evento em determinado local, mas eles vão em dias diferentes. Isso tem um propósito, não é porque um tinha uma atividade para fazer outro, não. É justamente pela análise de risco, né? Porque se uma aeronave cair, apesar que caem poucas, o que acontece com a empresa? Ela acaba, né? Então, essa análise de risco aí é bem perceptiva no meio dos negócios e também está ligado aí na identificação de coisas que podem acontecer no projeto. Professor, como que eu minimizo esses riscos, né? Normalmente pensando num plano B, coisas que estejam linkadas com o que já está acontecendo, né? Então, se eu tenho um fornecedor de concreto que me custa R$10.000, eu posso ter um outro fornecedor de concreto, mesmo do plano B, né, que custe 11.000, que é diferente, né? Eu perder 10.000, né, ou às vezes até mais por perder um prazo de obra, perder outras situações que acontecem numa obra, do que perder ali os 11.000 para o plano B acabar me entregando aquele produto, né? Então, essa análise de risco, ela é muito importante. Qual que é a percepção da pessoa que é envolvida com o projeto? O projeto ele tem que acontecer, tá? Ninguém vai falar assim, o projeto não aconteceu por causa disso. Não existe desculpa em projeto. O projeto ele tem que acontecer conforme foi previsto. Esse daí é o princípio das pessoas que estão ligadas em projeto, tá? Então, para a pessoa que está comandando ali, não existe falar, isso daí a gente tenta fazer amanhã. Esses tipos de palavras, para quem faz gestão de projetos, não existe, né? Não é eu tento fazer, é o máximo que vai acontecer, amanhã eu vou fazer. Então, nos projetos, eles estão muito ligados a essa tomada de decisão. O negócio efetivamente vai acontecer, tá? De uma forma ou de outra. E as ferramentas, os caminhos, os passos, a gente que vai criar estratégias para minimizar essas dores, né? Como a gente está de linha de frente, é similar a uma empresa, né? Tem coisas que eu peço para uma pessoa que eu tenho certeza absoluta que ela vai acontecer, indiferente se a pessoa vai ficar lá 24 horas trabalhando, se ela vai ficar a noite inteira. Eu sei que aquela pessoa ela só vai me mandar mensagem quando tiver com aquela tarefa concluída. E tem outros que eu vou passar a tarefa, eu vou ter mais problema, eu vou ter que ficar muito mais tempo ensinando do que eu mesmo fazer, né? Então, o gestor de projeto, ele tem que ter essa percepção. Se ele não tiver, ele vai estar sempre à deriva, né? As coisas dele nunca vão acontecer. Porque quando era para delegar para uma pessoa e ele delega para outra, essa pessoa não faz, não entrega, só te traz problemas, não traz solução. Então, o gestor ele tem que conseguir fazer essa análise aí, né? Seguindo aqui, né? Analisados e como as respostas serão planejadas e de como os riscos serão planejados. Um trabalho de prevenção e antecipação de problemas. Muito salutar para estar preparado para os inconvenientes que são previsíveis durante a execução de um projeto, né? Então, já ilustrei um pouco que o autor fala aqui, né? Que o risco ele está aí dentro de uma porcentagem, né, de acontecer dentro dos projetos. Acontecer algo errado no projeto não quer dizer que o projeto saiu errado, né? Aquela atividade não saiu da forma prevista, são coisas totalmente distintas, né? A gente não pode colocar tudo num caldeirão. Dentro do meu projeto, 3% saiu errado. A gente tem que valorizar 97%, né? Nós estamos também num processo que o ruim, ele predomina sobre o bom. Isso não é uma característica do gestor de projetos. O que o gestor de projetos ele é? Ele é analítico. Ele vê 97% que foi bom e 3% que foi ruim. Mas ele faz isso por análise, não é por
os 3% têm um impacto maior do que os 97%, tá? Então, a pessoa que faz projeto, então, ela tenta enxergar o que é positivo e o que é negativo, e ele vai chegando mais próximo do 100% aí de coisas positivas, né? Professor, projetos que saem 100% positivo. É difícil, né? Sempre os projetos vão deixar umas sequelas, né? Então, eu vou pintar minha casa e aí quando eu vejo lá, 3 semanas depois, eu vejo 3 pinguinhos de tinta lá no meu piso que eu escolhi lá quando eu viajei para a França. Então, fica aquela sequela, né? Caiu lá um pinguinho de tinta lá no processo, né? Mas nem por isso o seu projeto foi toda uma porcaria. Na verdade, ele foi muito mais positivo do que negativo. Falar um pouquinho sobre aquisições, né, que são os processos da área do conhecimento, tem como objetivo determinar o que se quer adquirir, de quem você vai adquirir isso, né? Receber as respostas dos fornecedores e selecionar os fornecedores. Como se dará o gerenciamento dos contratos, os pagamentos, se as entregas estão de acordo com o que foi estabelecido, pagar o fornecedor e, por último, formalizar a finalização do contrato, né? Então, a palavra aquisição aqui é mesmo de o que você vai adquirir e de como que você vai adquirir esses processos. O autor, ele diz uma coisa aqui que em gestão de projetos, ela não é abandonada em nenhum momento, que é o gerenciamento de contratos, tá? Então, o que acontece? Como que nós fazemos as pessoas, como nós garantimos que as pessoas cumpram a sua parte? Com contratos, né? Quando o acordo é só em amizade ou de boca, as atitudes vão ser através de conveniências. Isso nos projetos, eles não existem, né? Então, por isso, quando tem um contrato, as conversas, elas são equivalentes ao que está escrito no contrato. Então, não tem discussão, né? Era para você me entregar X produtos a X valor. Aonde que vai estar isso? Vai estar no contrato. Então, não tem discussão, isso daqui eu acho que é isso. Isso daí tem que ser discutido antes da assinatura das partes. A partir do momento que eu estou de acordo de pagar aquele valor pelo produto e aquele produto foi entregue daquela forma para mim, não tem como eu questionar, né? Então, os projetos, eles estão muito ligados aos bens que vão ser adquiridos por contratos. Então, tudo que é feito tem um embasamento dentro dos contratos. Porque também, senão a gente não conseguiria cumprir os prazos, né? Ficaria muito mais difícil de a gente estar conseguindo aí dar andamento nas nossas atividades. Mas agora, quando as coisas estão escritas em contratos, né? Os bens aí, as aquisições dos produtos adquiridos, o valor final que a gente vai ter que fazer o pagamento, ele está muito mais embasado, né? Não só pelo contrato, mas aí pela parte jurídica, outras etapas que podem também estar acontecendo dentro dos projetos, né? Os projetos não estão livres dessas situações aí de arbitragem da justiça. Não é porque você você pensou no escopo, você envolveu as pessoas, tudo isso que nós estamos livres aí da parte jurídica, né? Quando envolve mais de uma pessoa para se tornar uma situação jurídica, pode acontecer a qualquer momento, né? E aí o mais famoso de todos, acho, né, que são os stakeholders aí, que são as pessoas interessadas nos projetos. A gente deu bastante aí de pessoas que estão relacionadas com interesses em projetos, né? Então, vocês já conseguem identificar isso com bastante facilidade, né? Então, nós temos projetos dentro das empresas, né, que de repente é um projeto logístico lá, mas aquele projeto ele está tendo impacto diretamente nas vendas, né? Então, é só logística que está tendo benefício com aquele projeto? Não, né? Indiretamente, vendas também tá, né? Como o processo se torna mais rápido, o financeiro recebe antes também, então o financeiro tem interesse.
E é isso daí quando a gente está falando de projetos dentro de empresas, né? Quando a gente fala aqui da região aqui, que a gente falou muito da ponte da Raimundo Pereira de Magalhães, do shopping que está perto aí da faculdade, Shopping Tietê Plaza, né? Então não é só os donos das lojas, não é só o dono do shopping que tem interesse por esse empreendimento, né? As pessoas que moram em volta do shopping, né? Tiveram benefícios financeiros aí com a valorização dos seus imóveis, eles têm um lugar mais prático para ir passear, né? Nós temos várias opções aí de alimentação próximo da gente. Então, quem que são essas pessoas interessadas? Tem pessoas que vão ter lucro, né, com a atividade, né, do shopping, e tem pessoas que vão ter outros tipos de benefício, que são nós aí os interessados, né, os stakeholders. Não sei quantos são aqui da região, mas antes ali onde é o shopping era um terreno baldio bem feio, né? Então hoje, quando eu moro aqui na região, quando a pessoa vem te visitar, né, você fala assim, você pega a ponte do Piqueri, né, você entra na Raimundo, quando ele entra ali por baixo da ponte, ele logo já avista o shopping, né? Então ele tem uma visão. O paisagismo da Raimundo ficou totalmente diferente. Quando você vem ali num sábado à tarde, que tem menos movimento, ou agora com essa pandemia aí, você vê, né, que teve uma modificação na estrutura. Então tudo isso traz benefício não só financeiro, né, mas de uma satisfação, de um prazer. Então, essas pessoas interessadas nessa atividade são os famosos aí stakeholders, né? Os processos dessa área são identificar as partes interessadas e seus interesses, envolvimento e impacto no sucesso do projeto, planejar o gerenciamento das partes interessadas, desenvolver estratégias para quebrar as resistências das partes interessadas e garantir seu engajamento no projeto. Só para ilustrar para vocês aqui, nós temos partes interessadas que também têm impacto negativo. Ao lado do shopping, eles estavam tentando fazer um cemitério. Ainda tem lá o projeto, tá? Aquele projeto ele está embargado aí pela parte aí do Ministério da Agricultura, envolvido aí com o meio ambiente, né? E o que acontece? Teve uma manifestação tão forte da população que até hoje a obra ainda ela não saiu. Ela está lá ainda, está ainda correndo esse processo, pode ser que em algum momento saia, mas as pessoas ali que estão em torno, que tinham interesse positivo ou negativo, não deixou essa obra ir para frente. Teve abaixo-assinado, teve manifestações com faixa, teve várias situações aí para esse processo não acontecer. Chegamos no 10º item, pessoal. Fico aberto aí para perguntas de vocês aí referente ao semestre inteiro, tá? Eu vou passar alguns